Bom, e aqui no estúdio eu converso com o psicoterapeuta Mário Negrão. Bom dia, doutor Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. O senhor acredita que a violência aumenta por causa da sensação de impunidade, como acabou de dizer esse criminalista? Sim, eu acho muito certo isso, porque vamos partir de um princípio assim, que a violência, como nós estamos vendo assim, não é mais um fenômeno individual, não é mais assim, o indivíduo estava intoxicado ou tinha uma patologia, é uma patologia social, né? E vamos dizer o seguinte, Alessandro, o que faz a gente ficar confortado, né, que nos deixa confortado, é o exterior, dificilmente é o interior, né? Mas tem uma coisa muito importante a ser lembrada, que a lei não educa. A lei apenas lembra a nós valores que nós devíamos ter já embutidos dentro de nós. Nós aprendemos com nossos pais e na escola. Se nós não temos isso, a lei cai numa alma surda. Essa é a primeira coisa. Quando você aplica fatores de desumanização, porque basicamente, no meu ver, e de acordo com o estudo de um indivíduo chamado Zimbardo, né, que fez um estudo terrivelmente contundente na década de 70, né, só para ser muito rápido, ele fez uma espécie de um reality show, Alessandro, onde eles imitavam prisioneiros e carcereiros, né? E, eventualmente, as fotografias lá ficaram igualzinhas a de Abu Ghraib. Saco plástico na cabeça, abuso sexual, tudo aquilo. Então, vamos ver os fatores principais. Primeiro, a liderança. Quando da liderança de um país existe sinal de impunidade, esse sinal de impunidade difunde, né, para a sociedade, para todas as camadas, começando da mais baixa até agora atingindo a classe média, que somos nós, né? Então, quando o comando vem geral, quando a impunidade é geral, isso aumenta mais, então tem um efeito multiplicativo. Segundo, é o efeito da desumanização direta. Você nota que essas pessoas são brutalizadas, nunca é o seu José, Dona Arlinda ou Dona Maria, é o inimigo. É, né? O bandido. É o bandido, pertence a um partido político ou pertence a uma religião. O primeiro sinal da brutalidade, da desumanização, é a separação da pessoa de nós mesmos. É mais fácil você bater numa pessoa que você chama de inimigo do que você bater numa pessoa que você conhece, que você sabe a família, que você sabe as aspirações, os medos dele, enfim. Esses são os primeiros fatores. Uma outra é uma coisa chamada modelagem social, onde vão se criando justificativas, ad hoc, como a gente chama, né? São criadas no momento para justificar a violência. O Luciano Huck tem um relógio Rolex que eu levo 10 anos para ganhar, e ele leva 10 minutos. Eu posso roubar o relógio dele? Ele vai arrumar outro, né? Ou então, esses políticos são impunes, então eu também posso ser impune. Então, essa imitação do modelo social, que a gente chama de modelagem social, é um outro fator muito, muito importante. E vamos lembrar que qualquer um de nós, em situações extremas, pode ser violento. Porque, em síntese, a violência é um desequilíbrio do poder. Quando o poder fica todo na mão de um e não fica poder nenhum na mão do outro. E quando esse desequilíbrio, por exemplo, fica na mão de um, como a gente vê esses casos de violência que acabam atingindo as pessoas, e a gente fica com medo que atinja a nossa família, aconteça isso com alguém que a gente conheça, isso desencadeia, né, doutor Mário, um medo coletivo, isso, né? A gente vê hoje síndrome do pânico, depressão, a gente falou hoje sobre automedicação, as pessoas se automedicando cada vez mais, às vezes até desencadeada por medo, por insegurança. Qual que é o remédio para isso? Já que a gente está falando em automedicação, qual seria o remédio para isso? O remédio seria a cidadania, quer dizer, só existe uma coisa que nos protege da barbárie, que é a sociedade. Nenhum indivíduo sozinho é capaz de manter a sociedade, nem manter as regras que fazem a sociedade funcionar. A sociedade é uma operação em conjunto, né? Então, pertencer à instituição, eu vejo uma coisa terrível assim, as pessoas dizem, eu não quero mais ler jornal porque eu só vejo coisa ruim, eu não vejo televisão porque eu só vejo notícia ruim, não quero votar porque os políticos são desonestos. Na medida que você usa esse tipo de justificativa, você se dissocia das instituições e permite com que as coisas aconteçam. Então vamos votar mesmo, né? Mesmo no candidato que você não acreditou muito, não entendeu, vote assim mesmo, participe das instituições, porque se nós não participarmos da sociedade, a sociedade deixa de existir. Ou seja, o melhor é o enfrentamento do que a fuga. E sempre buscar as instituições. Por exemplo, como você mencionou há pouco, é muito fácil, se uma coisa acontece comigo, eu buscar uma vingança pessoal. Eu querer fazer justiça com as minhas mãos. Você nota que naquele filme Tropa de Elite, você vê que até os membros das instituições já estão começando também a achar que é melhor trazer a justiça para a mão dele. Por mais bem intencionado isso seja, ou eficiente que isso possa ser a curto prazo, essa é a doença. Porque a justiça não pertence a ninguém, a justiça pertence a todos.
E como fazer com que essa justiça, que pertence a todos, na teoria, né? Na teoria, ela seja vivenciada. O senhor está falando aí de enfrentamento, de maior participação, de maior cidadania. Mas quando a gente fala dessa maior participação da cidadania, na prática, o que isso significa? Nós participarmos, olha, eu já vivi em outros países e eu noto como existe uma coisa chamada grassroots. Quer dizer, a tua participação no Senado é através da Associação de Pais e Mestres, ou através da Associação de Bairro, ou até do síndico do edifício do teu prédio. Quer dizer, quando você exerce a cidadania no seu tamaninho, magicamente isso cresce, isso se multiplica. E isso é que faz uma nação. É que nós brasileiros temos uma relação direta com o governo, nós não temos uma relação intermediária. E é isso que traz, que ao meu ver, traz muita violência. Porque se alguma coisa acontece com você, você reclamar em Brasília é muito difícil. Mas você reclamar na esquina, num posto policial, é muito mais fácil. Ou até se você puder recorrer ao vizinho. Eu digo uma coisa, todos nós botamos alarme no carro? Para quê? O alarme não espanta ninguém, só acorda as pessoas que estão dormindo, o ladrão dá a menor bola, porque a gente sabe que ninguém vai acudir um carro que está tocando o alarme. Então, para que tocar? Então, quando o alarme do carro começa a tocar, e eu escuto de noite, sempre me lembra como eu estou sozinho nessa sociedade, né? Porque o meu alarme pode gritar até ficar rouco, ninguém vai me socorrer. Então, eu vou começar a achar que eu tenho que me socorrer. E ali começa o veneno. O senhor diz uma coisa interessante, né? Que a brutalidade é falta de inteligência. Está faltando inteligência? Isso para mim é a frase da minha vida, né? Que a violência é a falência da inteligência. Sempre, sempre existe uma maneira de se conciliar. Sempre. A conciliação é a raiz da humanidade. A conciliação e o acordo é a única razão pela qual nós estamos juntos. Senão é melhor voltar para a caverna e cada um cuidar do seu nariz. Então, sempre, sempre tem que existir aquela fé de que uma conciliação vai acontecer, um acordo vai ser atingido. Se você perde essa fé, então não tem mais inteligência. Então, desce o braço. Né? Então, toda vez que eu desço o braço, eu sei que eu fiquei burro. Tá ok, então, doutor Mário. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado bom dia para o senhor. Um bom dia para você e para todos.